O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater. Os presos à terra, os encalhados. Os casos relatados no capítulo precedente constituem apenas uma das subdivisões de uma categoria de mortos que parecem estar definitivamente atados à terra por suas ansiedades. São os vulgarmente chamados presos à terra, que Saint Martin denomina encalhados, isto é, não retornadores ou visitantes. Trata-se dos mortos que se sentem incapazes de se afastar totalmente da matéria física, enquanto não for solucionado um assunto em que estejam especialmente interessados. Um exemplo deste é o caso relatado em minha obra Auxiliares Invisíveis, do pai que, tendo deixado na terra 2 filhos desamparados, não pôde tranquilizar-se, nem cogitar de outra coisa, enquanto não viu providenciada a manutenção de seus filhos, o que foi satisfatoriamente conseguido com a ajuda de um auxiliar invisível. Uma vez realizado o seu anseio, prosseguiu feliz em sua ascensão. Desencarnados que assim permanecem por motivos aparentemente fúteis, porém que no fundo são razoáveis. A senhora Wiebe. Ouvi contar que uma senhora chamada Wiebe, em vida e conhecida por sua avareza, frequentou durante muito tempo uma casa da aldeia de Barby, em Nottinghamshire. Supôs que suas aparições estivessem relacionadas com algum esconderijo de dinheiro que a morta tivesse em casa, e efetivamente, feitas algumas pesquisas, encontrou-se o tesouro no telhado. Mas como continuasse a aparecer nas casas vizinhas, seus parentes calcularam que ela tivesse deixado de pagar alguma dívida, o que foi averiguado e constatado depois. E uma vez pagas, a desencarnada deixou de aparecer. 3 shillings e 10 pence. Em sua obra Anatomia do Sonho, o Dr. Eduardo Bin cita outro exemplo do desejo de ultimar assuntos terrenos antes de ascender para esferas superiores, e assegura que talvez não exista outro caso tão incontestável e autêntico. Uma mulher presbiteriana de Perth chamou um sacerdote católico para dizer-lhe que durante muitas noites lhe aparecia um espectro que não a deixava repousar, que por fim a incumbiu de procurar um sacerdote católico e lhe pedir pagar em seu nome uma dívida de 3 shillings e 10 pence que estava pesando em sua consciência. Mas como o espectro não declarou o credor, o sacerdote teve que realizar trabalhosas averiguações, até que encontrou um vendeiro que se recordava de uma mulher daquela paróquia chamada Malloy, o nome dado pelo espectro, e que conforme seus apontamentos lhe devia 3 shillings e 10 pence. O sacerdote católico pagou a dívida e o espectro desapareceu da casa da presbiteriana. É por certo de admirar a inquietude determinada pelo desejo de satisfazer uma dívida tão pequena. Embora, por outra parte, pareça estranho que uma mulher tão meticulosa em seus negócios não indicasse com toda a precisão o nome e sinais do credor. Também não transparece bem claro o motivo porque, para resgatar essa dívida, a desencarnada fosse serviço de um sacerdote católico que não conhecia. No entanto, mesmo no plano físico, as pessoas nem sempre são lógicas no seu proceder. E ainda é mais frequente que, em vez de aparecer um desencarnado para pagar a dívida, faça para que seus herdeiros lhe cobrem os devedores. O mordomo do conde de Buchan diz à senhora Morgan que Thomas Lord Erskine lhe contou o caso seguinte: em minha juventude estive algum tempo ausente da Escócia. Na manhã de meu regresso a Edimburgo, quando saía de uma livraria, encontrei o velho mordomo de minha família, que me apareceu pálido, esquálido e magricela, como um espectro. Ao vê-lo, exclamei: ó rapaz, o que te traz aqui? Vim recorrer à sua honradez para solicitar-lhe que interceda junto ao meu amo para que pague uma quantia que o administrador ficou me devendo no último ajuste. Surpreso pelo seu aspecto e olhar, convidei-o a que me seguisse à livraria, onde tornei
a entrar. Porém, ao volver-me para falar, ele tinha desaparecido. Lembrei-me que sua mulher tinha um pequeno negócio no bairro antigo da cidade. Lembrei-me ainda da casa e do alojamento que ela ocupava. E como em minha infância tivesse estado ali muitas vezes, encaminhei-me até lá. E encontrei a mulher toda vestida de luto. Seu marido tinha morrido fazia alguns meses. E quando já moribundo, lhe disseram que o administrador de meu pai lhe devia certa quantia que ele prometeu pagar quando o conde regressasse. Prometi então à viúva saldar a dívida, e o que fiz logo em seguida. O mordomo estaria naturalmente preocupado, não tanto pela importância da dívida, como pelo desejo de remediar a pobreza de sua viúva. O dinheiro parece perturbar os que o possuíam em vida, e especialmente aqueles que guardavam avarentamente, como aconteceu com a senhora Wibbe. Eis aqui outro caso semelhante, uma avarenta falecida. Muitas vezes tinham os transeuntes visto ao entardecer uma velha desprezível, vestida à moda antiga e apoiada num cajado vistoso, passeando pelo caminho escurecido, sem dirigir palavra a ninguém, nem erguer a cabeça. Algumas vezes era vista fora, outras no interior da casa, e com mais frequência no pomar, parada junto a uma frondosa macieira. Gerações após gerações foram testemunhas de sua visita. Certa ocasião, um indivíduo a viu, e todos os pormenores de sua andrajosa vestimenta, e foi tal o seu susto que saiu numa corrida desabalada, apesar de haver ido ali para realizar um trabalho urgente. Disse ele, depois que a mulher não estava ali, quando se aproximou da macieira, mas quando levantou a mão para apanhar uma fruta, ela apareceu logo diante dele. Finalmente, um rendeiro de granja, um dia, algo alegrado pelo licor, atreveu-se a perguntar-lhe qual o motivo de suas aparições, mas ela, sem responder, adiantou-se lentamente até o pé de uma frondosa macieira e, com um significativo sinal, mostrou-lhe um lugar no pomar onde ainda não atingido pelos trabalhos agrícolas feitas depois as convenientes escavações, encontrou-se finalmente um tesouro ali enterrado. E enquanto as terras eram removidas, a aparição permaneceu ali imóvel, acompanhando a escavação. Quando retiraram a última moeda, um sorriso celestial lhe iluminou o semblante, e pouco a pouco o relevo de sua figura foi desaparecendo por completo. Daí em diante o espectro não tornou a aparecer. Este caso é muito curioso, porque, pelo que sabemos, a desencarnada não deixara dívidas para pagar, nem nutria qualquer desejo quanto à aplicação do seu tesouro oculto. Parece que apenas a inquietava a sua culpa de haver deixado tanto dinheiro acumulado sem utilidade. E o seu desejo era simplesmente de que fosse descoberto, não importa por quem, e posto em circulação. Um castigo merecido. Às vezes, o que transtorna o desencarnado não é a louvável ansiedade pelo resgate de seus débitos, e sim um desejo insatisfeito de vingança. Na obra No Limiar do Outro Mundo foi relatado o caso de um oficial inglês que, no Canadá, seduziu e em seguida abandonou uma jovem, tendo esta morrido em consequência do abandono. Esteve mais de 10 anos perseguindo do plano astral o sedutor, que não tinha nenhuma noite tranquila devido aos golpes e ruídos que ressoavam pelo quarto e assopros que lhe apagavam a luz. Acontecia isto em todo lugar onde ele dormisse, quer fosse em sua casa ou em hotel, na cidade ou no campo, em seu país ou no estrangeiro. E ainda mais, se deixava o canário no quarto, encontravam morto em sua gaiola na manhã seguinte. E se tivesse algum cão, este fugia para não mais voltar. Uma perseguição tão obstinada obrigou o oficial a deixar o exército com meu soldo. Porém, mesmo assim, não teve outro remédio senão mudar frequentemente de domicílio. Neste caso, vemos claramente um exemplo do karma que produz efeitos imediatos. Devido ao ódio da ofendida, mesmo que tenhamos de reconhecer quão merecida foi a lição dada ao sedutor. Lamentamos, do ponto de vista teosófico, a cegueira da infeliz jovem que, se de um lado é instrumento da justiça, do outro atrai para si, no entanto, sofrimentos futuros que ela engendrará por esta vingança e perseguição. O amante despeitado.
Na mesma obra se relata outro caso de perseguição por vingança menos persistente e menos merecida. Uma atriz francesa tinha, segundo parece, muitos admiradores, entre os quais mostrava predileção por um jovem de boa aparência. Mas por fim de algum tempo, tendo convivido com ele mais intimamente, descobriu-lhe certos defeitos que tornavam impossível escolhê-lo para marido. E por isso afastou-se dele, com críticas e corteses protestos. Segundo a sua autobiografia, o jovem morreu depois cheio de despeito contra a atriz, dizendo que depois de morto a perseguiria por tanto tempo quanto a conhecer em vida. Desde então, todas as noites, às 23 horas, hora em que o jovem morreu, onde quer que estivesse, ela e pessoas que a acompanhassem ouviam um grito horrível que a punha em sobressalto. No fim de algum tempo, em lugar do grito, unia junto a ela a mesma hora o estampido de um tiro de fuzil. Desta forma continuaram as coisas durante 3 meses, apesar das pesquisas da polícia de Paris para descobrir e remediar a causa de tão estranho fenômeno. Seguiram-se a esta muitas perturbações noturnas de diferentes formas, até se completarem 2 anos e meio da morte do jovem. Precisamente o tempo que tinha durado o namoro com a atriz. Estes 2 casos são exemplos de sistemática perseguição por vingança de agravos reais ou supostos, e podem ser explicados de 2 maneiras. Se admitirmos que era efetivamente aparições de desencarnados, supõe-se uma maldade grande na persistência quase incompatível com a natureza humana. Embora de longe em longe encontraremos no plano físico exemplos de rancor inextinguível, semelhantes a este caso. A não se admitir a atuação diretamente pessoal dos desencarnados, seria preciso supor a plasmação de formas de pensamento ou elementais artificiais que automaticamente levariam a cabo a perseguição, o que é muito possível ter acontecido à atriz francesa. Um pensamento sumamente energético e profundamente concentrado, quer se trate de bênção ou de maldição, pode engendrar um elemental semelhante a um acumulador elétrico, um despertador de relógio preparado para disparar a determinada hora ou coincidir com certos acontecimentos do mundo físico. Um desejo suficientemente vivo, um concentrado esforço de intenso amor ou ódio engendra artificialmente este elemental, que atuará inteiramente independente de quem o engendrou, sejam quais forem os seus posteriores pensamentos e desejos. Nem mesmo arrependimento será capaz de impedir a sua ação, como tampouco poderá deter a sua trajetória a pedra arremessada com a mão ou a bala disparada por um fuzil. Também aqueles que, impelidos por suas incontidas paixões, tenham engendrado, no momento de arrebatamento, algum destes daninhos elementais e desejam diminuir seus efeitos. Não lhe cabe outro recurso senão o de admitir uma legião de pensamentos amorosos, cuja energia neutraliza os maus. Mas, se os homens não se arrependerem e persistem no rancor, será possível robustecer sua virulenta forma mental e dilatar diversamente sua maligna ação. Tudo isso pode acontecer, e com efeito acontece. Embora o causador nada saiba da magia, nem conheça os efeitos e segredos da essência elemental, porque os seus poderosos sentimentos movem o mecanismo que está sujeito às leis eternas, de cuja atuação não tem ele a mais leve ideia. No entanto, sabe que não deve entregar-se a maus pensamentos e, portanto, é responsável pelos efeitos, mesmo que ignore como se produzem. Entre os casos de persistência do ódio além da morte, a todos excede o de Tomás Prince, o maquinista que morreu cheio de ódio contra o seu infeliz rival pelo amor a uma jovem. Ódio tão persistente que o levou a materializar-se, a produzir um acidente, no qual morreu seu desafeto. Por felicidade, casos como este são raríssimos, embora também existam outros em que a vítima não sossegou até ocasionar a morte do assassino. Não choreis os mortos. Já nos referimos ao deprimente e aflitivo efeito que produz nos mortos o egoísta e incompreensível choro dos sobreviventes, e não faltam casos de aparição cujo objetivo foi queixarem-se de tão clamoroso lamento. Um dos mais interessantes por seu simbolismo pitoresco é o que segue. Vivia em Coray, Bretanha, uma moça que, desconsoladíssima pela morte recente de sua mãe, chegava a passar dias e noites em pranto. Certa vez ficou na igreja até muito tarde, ajoelhada atrás da cortina de um confessionário.
E ao fazê-la correr, viu uma multidão de espectros que, em procissão, caminhavam por meio da nave até o altar-mor, como nuvens mudas impelidas no espaço em cálidos dias de verão. Um espectro, apenas precisamente o último da procissão, andava mancando e sob o peso de um balde transbordante de água escura e asquerosa. A moça reconheceu nele a sua mãe e surpreendeu-se com a expressão de mágoas estampada em seu semblante. Voltando para casa, chorou mais amargamente do que nunca, crente de que sua mãe era uma infeliz no outro mundo, e cogitava acerca do significado daquele balde transbordante de água escura. No dia seguinte foi contar o caso ao paróquio, que lhe disse: volte esta tarde ao mesmo lugar e talvez tenha explicação do fato. Novamente aquela noite, os espectros passaram silenciosos pelo meio da nave. A moça fixou a vista através da cortina do confessionário, onde estava ajoelhada, e viu novamente que sua mãe ia no último lugar. Porém, desta vez duplamente curvada, pois não apenas como uma, mas com muitos baldes que carregava, e sua expressão parecia extremamente dolorosa. Vendo aquele espetáculo, a moça não pôde conter-se e, dirigindo-se ao espectro exausto, perguntou: mãe, mãe, por que estás tão triste e aflita? Mal ela acabara de falar, sua mãe se voltou bruscamente para ela e exclamou: por que eu estou triste? Infeliz filha, quando acabarás de chorar por mim? Perguntou o espectro. De tuas lágrimas provém esses baldes pesados, e se não enxugar teus olhos, terei que carregá-los até o dia do juízo. Lembra de que não se deve chorar aos mortos, pois se as almas são felizes, o choro dos vivos perturba sua felicidade. Se não estão ainda no céu, atrasa-as em seu caminho. E se estão sofrendo, as lágrimas por ela derramadas são como pesadas chuvas que agravam a sua dor. Quando no dia seguinte o paróquio soube que o defunto dissera, a moça perguntou-lhe: choraste ainda, minha filha? Não, em verdade não chorei mais. Voltou outra vez à igreja esta noite. Talvez tenha motivo para alegrar-te. Assim aconteceu efetivamente, porque desta vez a mãe ia na frente da procissão espectral, e seu rosto refulgia inundado de gozo celestial. Por seu simbolismo e características gerais, este caso mostra com toda a simplicidade a crença dos bretões nestes assuntos, porque nem a moça nem o paróquio estranharam em nada que a desencarnada aparecesse na igreja de maneira visível aos olhos mortais. Ao contrário, para eles é muito natural a presença imediata dos mortos ao lado dos vivos em qualquer situação em que estejam, de modo que podem receber a influência de nosso sofrimento. A senhora Whitehead disse ao comentar este caso: entre os bretões está muito difundida a crença de que os vivos agravam o sofrimento dos mortos. Isto é, confirmado por muitas de suas lendas e tradições. Muitas verdades valiosas desconhecidas pelos eruditos estão ocultas no sacrário dos corações das pessoas sensíveis. Assombrações. O ministro errante. Já temos citado alguns casos de como o erro ou o crime induz, às vezes, um morto a manifestar-se no esforço para espiar o que fez, ou para corrigir seu erro, tanto quanto possível. Entretanto, há muitos casos em que, por serem irreparáveis, não é possível corrigir nem reparar o erro ou o crime, mas frequentemente atraem o desencarnado pela força do remorso aos lugares de sua culpa. Conta Sir Nathaniel Rothschild que um paróquio, ao tomar posse de uma casa reitoral, encontrou o fantasma de seu predecessor rondando o dormitório. Ouçamos o próprio interessado. Foi um dia claro que vi a figura de um homem vestido de bata desbotada, de pé diante de uma estante de couro, sobre o qual estava um volumoso livro, cujas folhas lhe pareciam virar de vez em quando. De ambos os lados dele permanecia de pé um garoto cujo rosto ele encarava ansioso de quando em quando. E toda a vez que o fazia, parecia soltar um profundo suspiro. Finalmente fechou o livro e, pegando os meninos, um em cada mão, atravessou vagarosamente o aposento com eles. Meus olhos o seguiram com intensa curiosidade por trás da lareira num dos cantos. Observando o retrato de seu último predecessor, o novo paróquio reconheceu prontamente como o do seu visitante. Procedendo às pesquisas, descobriu que, embora o falecido fosse muito estimado por seus paroquianos, murmurava-se entre eles que o mesmo mantivera ligações
com uma jovem de que tinha 2 filhos. O sacristão, que confirmava o escândalo, porém pouco sabia a seu respeito, admitiu que ele próprio vira no presbítero 2 meninos de cerca de 4 ou 5 anos de idade, mas ambos desapareceram subitamente logo após o falecimento de seu suposto pai. Vitimados, acreditava-se por um colapso cardíaco. Estas informações pareciam corresponder ao que se tinha visto, porém a aparição não se manifestou mais, e o efeito por ela produzido havia quase se desvanecido antes da chegada do inverno. Ao ocorrer isso, fez-se um esforço para acender a lareira acima referida, mas fumegava insuportavelmente e exalava um odor desagradabilíssimo. O operário, chamado para verificar o que ali havia, descobriu bem no fundo da chaminé os esqueletos de 2 pequenos corpos humanos, cujo tamanho correspondia ao da descrição feita pelo sacristão e ao da aparição. Ante esta confirmação da realidade de seu visitante, nosso amigo clérigo, alarmado, desistiu da vivenda e abandonou rapidamente o lugarejo, conquanto ninguém atinasse porque devesse ele temer um predecessor cuja visita lhe fora tão pacífica e inofensiva. O escudeiro inquieto, em seu livro Visões e Fantasmas, página 49, relata o Dr. Lee uma experiência pessoal sua que ilustra esse tipo de assombração. Segundo ele, no ano de 1880, passava uma temporada numa reitoria rural, quando acordou à meia-noite com uma estranha sensação de opressão, e prossegue. Vi subitamente um vulto de contornos não muito preciso, deslizando-se como um esquisito movimento ondulatório ao redor da cama. Tendo tocado no lado da cama, o vulto, que era de cor pardo escuro e estava envolto numa espécie de capa de gaze flutuante, volveu-se bruscamente, deslizou-se de recua e com o mesmo movimento até o outro lado. Observei-o por algum tempo e com os olhos bem abertos rodeando o quarto para recuar de novo. Seus movimentos eram regulares, monótonos e cansativos. Pude distinguir-lhe nitidamente a cabeça, os ombros e os braços, mas não as feições. Apanhando uma caixa de fósforo, acendi uma lamparina. O vulto ainda se manteve, girando e recuando como antes. Segui-o com firmeza imperturbável, raramente variava. Seus movimentos são ondulatórios e sua cor não se alterava. Mas no decorrer de 2 ou 3 minutos, o velho começou a tornar-se menos distinguível. Foram-se esmaecendo as sombras de sua forma e o conjunto dos contornos, e pôs alguns minutos e gradativamente desvaneceram-se por completo. Algum tempo depois veio a explicação desta aparição. Há cerca de 60 anos, um velho escudeiro havia assassinado um chantagista naquele quarto, e vinha desde então repetindo a cena em seu ato impulsivo. Fora visto por diversas outras pessoas que se utilizaram daquele dormitório, e sempre vagando ao redor da cama, tal qual descreveu o autor acima. A inquietude de um pesar incalculável e a laceração de um contínuo remorso impossível de esquecer por um instante estão bem ilustradas no incessante vaguear deste homem após tantos anos. O espectro equestre. Às vezes a assombração não é realmente a de um ser humano, mas sim de uma forma de pensamento ou uma impressão astral suficientemente forte para tomar forma plástica. É de difícil distinção. Um destes tipos é o caso relatado por Harland em sua obra Lendas de Lancashire. Segundo a tradição, uma vez por ano aparece no pátio de Wycoller o espectro de um cavaleiro. Veste-se à moda da época primitiva dos Stuarts, e os jazes de seu cavalo são de dificílima descrição. Pode-se ouvi-lo vir galopando pela estrada a toda velocidade. Depois de atravessar a estreita ponte, detém-se subitamente no portão do pátio. O cavaleiro apeia então do cavalo, sobe pela larga escada e penetra num dos aposentos do casarão. Ouve-se então gritos horrorosos, como de uma mulher, que logo baixam a gemidos. Em seguida, o cavaleiro reaparece no portão, salta sobre o seu corcel e sai galopando pela estrada por onde veio. Conta a lenda que um dos membros da família de Cunliffe assassinou sua esposa naquele aposento, e que o espectro equestre é a alma do assassino, condenado a visitar uma vez por ano a casa de sua vítima. Talvez a lenda popular esteja certa, e o criminoso tenha se persuadido de que, para expiar sua culpa, precisa reproduzir todos os anos os pormenores de seu horrendo parricídio.
Porém, é mais provável que a cena seja uma vivida impressão plasmada num astral por terríveis paixões que devem ter explodido nos corações do verdugo de sua vítima. Mais adiante examinaremos alguns inconfundíveis exemplos desta forma de impressões astrais, porque neste caso particular não há elemento suficiente para formar-se um juízo perfeito da categoria em que se enquadra este fenômeno. O desassossego de uma consciência intranquila manifesta-se de várias maneiras, pois às vezes não leva o culpado a repetir anualmente a perpetração do crime, mas sim a fazer uma constante expiação mais ou menos caracterizada do local onde o cometeu. Esta é uma das causas das chamadas assombrações, que pode variar e oferecer uma infinidade de modalidades, desde ruídos quase imperceptíveis até movimentos de pequenos objetos, sem contato físico, ou uma aparição espectral perfeitamente definida. A casa frequentada pelas entidades, aqui o vulgo chama duendes, torna-se inabitável para os vivos, não só pelos ruídos nela produzidos, como pelo cansaço dos seus moradores ou pela agressiva maldade das entidades. Algumas dessas manifestações são produzidas propositadamente pelos desencarnados, com o objetivo de afastar seus inquilinos, por não terem perdido ainda o sentimento de propriedade da casa que fora sua, sofrendo por vê-la ocupada por outrem. Às vezes as manifestações são deliberadamente efetuadas por vingança, porém outras são pacíficas e inofensivas. O desencarnado está inquieto e considera-se miserável, ofendido, e sob a influência destas emoções engendra em sua mente, embora contra vontade, múltiplas e variadas perturbações. Há casos em que o desencarnado deseja algo e quer vivamente chamar atenção, mas não encontra meio de se manifestar, porque desconhece ainda as possibilidades do mundo astral. Não falta exemplos de que as entidades frequentadoras se desencarnaram há muitos anos atrás, deixando talvez inconscientemente uma forma mental muito poderosa, capaz de produzir durante muito tempo manifestações doentes. Examinemos alguns casos que servem de exemplo desta classe de fenômenos. Pancadas numa casa. Conta-nos o comandante Moore as seguintes aparições observadas numa casa de paróquia de Cromdown, em Hampshire, altas horas da noite, quando toda a família estava dormindo, e sem motivo manifesto, ouviam-se repetidos pancadas, como marteladas vibradas em pontos ocos da parede e num assoalho, invariavelmente entre a meia-noite e 2 horas da madrugada. Às vezes eram tão retumbantes que despertavam em sobressalto mesmo os mais acostumados a ouvi-las. Porém, outras vezes mal se percebia. Às vezes eram muito rápidas e às vezes muito lentas e brandas, variando igualmente na duração. Mas eram sempre inconfundíveis, como todo outro ruído que na casa se pudesse ouvir. E ninguém deixava de as conhecer uma vez que já as tivesse ouvido. Foram vãs todas as tentativas feitas para averiguar a causa das pancadas. Tampouco foi possível determinar com toda a precisão se ressoavam dentro ou fora da casa. Durante cerca de 20 anos prosseguiu até este mistério, sem que coubesse qualquer suspeição de fraude no fenômeno, pois as famílias mudavam continuamente de empregados e revistavam toda a casa enquanto os demais dormiam. Fortes algazarras. O reverendo Colton, no folheto intitulado Relato do Fantasma de Sampford, conta um caso que as assombrações foram das mais daninhas. Numa casa da aldeia de Sampford, Peverell, perto de Tiverton, condado de Devon, ouviam-se terríficos ruídos e alguns dos moradores recebiam tapas dados por uma mão invisível, que às vezes lhes deixava sinais dolorosos. Aparições contínuas. Na obra Autênticas Histórias de Fantasmas, página 261 289, narram-se 2 dos casos mais notáveis de aparições contínuas: o do moinho de Wellington, em Northumberland, e o Casa de Brook, próximo a um balneário na costa sudoeste da Inglaterra. Os 2 casos têm muitas características comuns.
como ruídos inexplicáveis, levitação de objetos, aparição de espectros, golpes dados por entidades invisíveis, etc. Só diferem dos anteriormente narrados porque as manifestações foram variadas e persistiram por muitos anos. Em Wellington diminuíram muito as manifestações e distúrbios durante esses últimos tempos, e em nenhum dos casos há uma tradição explicativa de tais fenômenos. Os travessos. Uma categoria muito curiosa de manifestantes, que é uma espécie de paródia da aparição real, se encontra num tipo de fenômenos que os alemães atribuem aos Poltergeist. Travessos. Geralmente é uma simples exibição momentânea de travessura, embora às vezes envolvido de muita malícia e significado. De muita malícia significa frequentemente um sério transtorno para a infeliz vítima. Ora tomam forma de zoar campainhas, ora arremessam pedras, ora movem e quebram todas as espécies de pequenos objetos. Tais manifestações sempre implicam uma materialização parcial, no mínimo de matéria etérica, pois os objetos atirados ou carregados são usualmente movidos por uma mão que, conquanto invisível para nós, se acha todavia um tanto materializada, como mais adiante se explicará nos capítulos referentes ao Espiritismo. Consequentemente, na maioria dos casos, tais fenômenos só podem ter lugar na presença de uma pessoa que seja médium. Este fato tem levado muitos à acusação injusta de trapaçaria da parte de tais médios, pois comumente se ignora que certos fenômenos só podem ser produzidos em presença de determinadas pessoas, e até contra a sua vontade. No entanto, a produção de tais fenômenos pode ser dividida à atuação de qualquer uma das diferentes causas. Sem dúvida, em alguns casos, impera a malícia, e então é de natureza de uma perseguição. Em outros, o que se pretende é uma espécie de gracejo. Isto não é de se estranhar se se considera que também existem seres encarnados de mediana evolução, que se divertem assombrando outros, molhando-os com água fria ou prejudicando-os quando esta é a sua intenção. Por incompreensível que pareça esta conduta às pessoas sensatas, não há dúvida de que os fatos existem. Devemos pensar que aquele que em vida afeiçoou-se a esta classe de brincadeiras não pode curar-se repentinamente depois da morte. Quando desconhece os meios de materializar-se, mesmo que parcialmente, não encontra modos favoráveis para a manifestação de seus maus humores, então produz esses brinquedos de mau gosto atribuídos aos doentes. No entanto, pode acontecer que algum brincalhão dos espíritos da natureza dotados como são do espírito imitativo, tal qual os macacos, presencie qualquer manifestação de índole doentística e se apresse em reproduzi-las por sua conta. Outra vez, o espírito da natureza está ressentido dos vandálicos estragos de quando em quando os homens se entregam e vingam-se com suas brincadeiras. Também, conforme dissemos em relação a outros casos de aparição, este fenômeno pode provir da ignorância involuntariamente dos desencarnados bem intencionados, porém que não se sabe a direção a dar a seus esforços de se manifestar visivelmente, embora neste último caso raras vezes se notem efeitos maldosos. Travessuras em workshop. Tomemos o primeiro exemplo desta classe, das colunas de um jornal, cujo autor não se sabe a quem atribuiu o acontecimento que narrasse, e assegura que jamais o teria acreditado se não tivesse observado com seus próprios olhos. Sábado, 3 de março de 1883, a cidade de Workshop ficou toda envoroçada por ter ocorrido o rumor de que, sem saber como, se moviam e esfacelavam sozinhos os utensílios domésticos do conhecido negociante, o Sr. José White. Multidão de curiosos invadiu a rua durante todo o dia, atraído pelo misterioso boato de tão esquisito acontecimento, presenciado pelos vizinhos e outras pessoas. Quando entrei na casa, vi deslizar do seu lugar um quadro e uma caçarola que estava no armário. Ergueram-se no ar e caíram em 1000 pedaços a meus pés. Não soube explicar o que via, porque mais ninguém além da minha pessoa estava naquele lugar. E conforme pude perceber, não havia causa ostensiva deste fenômeno. Uma luz iluminava
tenuemente o aposento. Conversava eu com meu médico sobre o estranho fenômeno, quando, estando de costas para o armário, outra caçarola saltou por cima de minha cabeça e veio quebrar-se aos meus pés. Depois de haver passado por perto de umas fatias de toicinho que estavam penduradas em alguns ganchos, esse fenômeno foi presenciado por umas 12 pessoas que neste momento estavam conosco, e certifiquei-me de que nenhuma ação humana movia os objetos. Acompanhei depois o dono da casa no salão fronteiro, e ele me chamou a atenção para as paredes limpas, dizendo que todos os objetos dela haviam se desprendido dos pregos para se despedaçarem no chão, exceto o relógio de uma pomba recheada que estava dentro de uma redoma de vidro. O relógio estava pendurado acima da cama, encostado a um canto do quarto, com a cabeceira em um lado rente à parede. Enquanto White me contava que a cômoda colocada em nossa frente fora virada de baixo para cima, ouvimos um grande estrépito, e ao nos voltarmos vimos o relógio que, com um pêndulo para fora, tinha saltado por cima da cama e caído junto da chaminé do outro lado do quarto. Era eu quem estava mais próximo do relógio. Quando, preso na parede, a criada entrava na sala naquele momento, de modo que eu teria percebido sem dificuldade se o White ou a criada tivesse tocado no relógio para atirá-lo no chão. Fomos à cozinha, enquanto eu estava observando o fogão, com a criada à minha esquerda ocupada num serviço caseiro, e o White à direita. Vi cair à minha frente uma sopeira. Ela se precipitara na cornija, mas não a vi deixar a cornija. Os objetos pareciam voar como um raio, mas a gente só os via quando se esfacelavam no solo. Não posso me recordar quantos fenômenos desta espécie presenciei naquela ocasião, e não acreditaria se eu próprio não os tivesse visto. Casos análogos têm ocorrido em diferentes épocas e países. Outros exemplos: segundo o folheto da época, do ano de 1772, ocorreram fenômenos semelhantes numa casa de Stockwell. Louças e cristaleiras partidas no ar dançavam bandejas de estanho e candelabros de cobre. Fez-se em pedaço um espelho em forma de lua. Durante umas 20 horas o domicílio virou um pandemônio, com a particularidade dos fenômenos ocorreram só em presença da empregada. E despedida esta, a casa voltou à tranquilidade, pois, conforme hoje dissemos, evidentemente era ela a média das manifestações. Os mesmos fenômenos foram observados em meados do século passado, numa casa da rua de Moscou, em Barywater. Analogamente, os ocorridos em muitos países, em várias circunstâncias. Chuva de pedras. No ano de 1838, na rua Santo Honorato, em Paris, e não há muitos anos, em Caetines, seus moradores foram surpreendidos em suas respectivas casas por uma chuva de pedras que, sem tocar em nenhuma pessoa, caíam a seus pés em aposentos fechados. Perseguição a um professor. A história famosa do tamborilheiro de Tedworth e da perseguição ao professor Chupart, que vivia na cidade de Gießen, no Alto Ris. A perseguição começou uma noite por uma pancada violenta na porta, e no dia seguinte caíram muitas pedras nos aposentos da casa, as quais, sem ferir ninguém, partiram todos os cristãos. Repetindo-se a quebra cada vez mais, que se compravam novos. Mãos invisíveis davam bofetadas de noite no pobre professor, sem deixá-lo sossegado um momento. Quando a autoridade local resolveu pôr 2 pessoas velando pelo sono do professor e vigiar a causa durante a noite, aconteceu também sofrerem os guardas as misteriosas bofetadas. Se Chupart estava lendo em seu escritório, a luz era levada para o outro lado do aposento, porém não atirada com violência, e sim como se alguém tranquilamente a levasse. E às vezes a travessa entidade rasgava a página do livro que o professor lia, ou atirava a seus pés os livros da estante. A única coisa que parecia afugentar um invisível visitante era uma espada desembainhada
desembainhada sobre a cabeça do professor, empunhada por ele ou por outras pessoas. Schubart fez conferências públicas sobre a sua prolongada perseguição, sem que ninguém se atrevesse a desmentir os fatos. O tamborrileiro não pormenorizaremos este caso, por ser já muito conhecido. O agente dos fenômenos foi nesta ocasião uma entidade encarnada que desafiara o tamborrileiro sem que este aceitasse o repto. Aqui também encontramos um incidente de espada que atemorizava o agente invisível. Nada demonstra, no caso do professor, se o causador era uma entidade encarnada ou desencarnada, nem tampouco qual era o motivo da perseguição, pois o professor jamais o declarou a qualquer pessoa. O incidente da espada é muito significativo e demonstra claramente que houve materialização. Pois uma pura entidade astral não poderia ter medo da arma. Tinir de companhias. Algumas manifestações doentísticas são acompanhadas de ensurdecedor toque de campainhas e há casos em que estes fenômenos se apresentam isolados, como aconteceu, por exemplo, no ano de 1834, na aldeia de Gretchen Billings, perto de Woodbridge, em Suffolk. Durante 53 dias, as campainhas de uma casa tiniram com intervalos frequentes, sem que ninguém lhe tocasse. O comandante Moore, membro da Real Sociedade de Londres, que testemunhou o ocorrido, uma vez convencido de que não se tratava de invenção, redigiu um comunicado aos jornais sobre o caso e solicitou a intervenção dos leitores para saber se alguém podia explicar o fato satisfatoriamente. Ninguém lhe deu explicação do fenômeno, porém, em troca, recebeu mais de 14 cartas relatando exemplos de misterioso soar de campainhas em datas recentes. E a maioria delas referendadas por testemunhas que autorizavam a publicação de seus nomes. Em algum desses casos, as perturbações duraram cerca de 18 meses, em outros de 2 horas e meia apenas. Ou encontra outro caso semelhante, em que os donos da casa envolveram as campainhas sonantes em panos atados com barbantes, sem evitar que ressoassem mais estrepitosamente, e mesmo que alguns se desprendessem da parede, sempre tinindo. Na obra Autênticas Histórias de Fantasmas, lê-se um caso semelhante ocorrido em 1891. Além da campainha, apagavam-se as luzes e algumas peças de roupas eram maldosamente jogadas numa banheira. O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater.